Isabela Inocente, escrevendo para o site Mercado e Consumo, aborda o consumismo compulsivo como um estilo de vida no qual os consumidores compram sem a necessidade real de ter a casa própria, o carro do ano ou uma calça de grife. São sinônimos de status, segurança e reconhecimento social. Continuando seu artigo sobre pandemia e sustentabilidade, pergunta: será que realmente precisamos comprar tanto? O que acontece com tudo o que não queremos mais? Fique comigo nesta breve meditação e descubra no ensino bíblico uma raiz sombria para o consumismo compulsivo, muito mais danosa e traiçoeira, como também a maneira de arrancá-la definitivamente de sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 5, registra as seguintes palavras: porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, o autor das palavras que acabamos de ler, alertava a comunidade cristã em Éfeso para os perigos oferecidos por uma das mais avançadas cidades de sua época. Mas era justamente o comércio pujante, a cilada para a ganância. O livro de Atos, capítulo 19, versos 24 a 27, enfatiza a avidez pelo lucro, tendo um tal Demétrio como representante dos demais comerciantes, todos fabricantes de peças representativas da deusa protetora de Éfeso, Diana. Ele disse: meus amigos, vocês bem sabem que a nossa riqueza vem deste ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza da deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, qualifica a ganância como idolatria. Ao abrigar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo à deusa Diana, que foi construído 550 anos antes de Cristo e que levou 200 anos para ser concluído, Éfeso estimulava o povo a adorar uma suposta deusa poderosa, senhora da lua e da caça. Mas ao lado daquela reverência idólatra, havia também um Deus de prontidão, o amor ao dinheiro. Temos, portanto, 2 aspectos relacionados à ganância. Enquanto alguns enriquecem indiscriminadamente, outros, por sua vez, compram compulsivamente a ponto de se endividarem. E não são poucos os que já amargaram ou ainda amargam na maior penúria em decorrência desse fator. Por isso, quero considerar com você 3 questões atreladas ao desejo que muitos têm de acumular tesouros nesta terra a qualquer custo. O ganancioso é definido como alguém que tem compulsividade pelo ganhar dinheiro ou acumular riquezas com disposição suficiente para atropelar o direito dos outros e assim alcançar o seu objetivo. O problema está em sua essência e o preço pago é muito alto, porque um ganancioso não apenas se torna escravo do dinheiro, como sente prazer nessa escravidão. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que se há algo que nos contamina de verdade, é a nossa própria essência. Ele nos diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios,
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Está registrado em Mateus, capítulo 15, verso 19. A Bíblia qualifica a ganância como idolatria. Portanto, o ganancioso, de imediato, fere os 2 primeiros mandamentos que Deus estabeleceu para a preservação daquele que cuida de colocá-los em prática. Recordemos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Está registrado em Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4. Concluímos esse ponto afirmando que aquele que é movido pela ganância está contra os mandamentos estabelecidos por Deus e, portanto, em oposição ao próprio Deus. Essa transgressão da lei do Senhor, a Bíblia chama de pecado. No Brasil, por exemplo, a ganância é tão cultural que passa a interferir negativamente na própria economia do país. E há um fator que reforça essa triste realidade: o senso de impunidade. Estamos cercados de oportunistas que, movidos pela ganância, acabam violando o direito de outras pessoas na certeza de que ficarão impunes. Isso é mais comum do que se imagina. Nos chamados movimentos da prosperidade, por exemplo, despontam supostos pastores ou líderes espirituais muito mais interessados no bolso de seus ouvintes do que na salvação de suas vidas. E não são poucos ouvintes que, movidos pela ganância, abriram mão de um automóvel, uma joia, um imóvel e até mesmo uma quantia significativa em dinheiro, adquiridos com tanto sacrifício, em nome de uma ilusão chamada riqueza. Enquanto isso, os tais pastores, bispos, missionários, coaches, como queira chamá-los, motivados pela mesma ganância, desfrutam de suas mansões, viajam pelos mais belos e requintados lugares de nosso planeta, esfregando na cara desses otários uma vida regalada, construída sobre o sacrifício alheio. Muitos arrependidos, além de buscar reaver sem sucesso o que voluntariamente entregaram, amargam as consequências de um coração ganancioso. Tarde demais para quem se deixou enganar. Em nosso Brasil, essa cultura maldita do oportunismo, da trapaça, da desonestidade, está arraigada até mesmo nas mais corriqueiras negociações. E tudo isso porque o senso de impunidade nasce quando um pai protege seu filho pequeno que furta um doce do mercado, de uma mãe que, por não querer atender uma ligação, manda a filha dizer ao que está do outro lado da linha que ela não está, e se alastra pelas escolas, pelas universidades, empresas dos setores público e privado, contaminando municípios, estados, governantes e toda a nossa nação. Concluindo este ponto, a impunidade é celebrada quando um corrupto que desviou milhões de reais dos cofres públicos é posto em liberdade por bom comportamento ou sequer pagou pelo crime que cometeu. É celebrada nos movimentos que exploram a consciência do povo sem que haja alguém que lute pelos seus direitos. É celebrada pelos principais meios de comunicação, que fazem do trapaceiro, do ganancioso, do espertalhão, do mentiroso, o herói do enredo. É celebrada numa simples solicitação de um Bolsa Família, de um auxílio emergencial, por alguém que possui mais que o suficiente para a sua subsistência. Que maneira trágica de imprimir em nossos filhos e filhas a ideia de que a desonestidade, a ganância e o oportunismo são altamente compensadores. Aos que não abrem mão da essência egoísta, que celebram a impunidade de seus atos desonestos, a ponto de idolatrar tudo quanto possuem neste mundo passageiro, a verdade bíblica adverte: estarão banidos do reino de Cristo e de Deus. Não terão parte na herança do Pai Celestial, colocada à disposição de seus filhos,
pelo sangue da eterna aliança, o sangue de Jesus. São tantos exemplos de filhos que foram banidos da herança de seus pais. E por quê? Porque se tornaram desnecessários. Quando um filho tem a intenção de matar o seu pai, quando um filho denuncia caluniosamente seu pai, quando um filho comete um crime contra a honra de seu pai, quando a convivência entre um pai e um filho se torna insustentável, quando um filho não tem qualquer consideração por seu pai e decide viver longe da proteção deste, quando um filho entesoura para si mesmo e não é rico para com o pai, esse filho se tornou desnecessário, um estranho. Veja que ponto chega a inutilidade de um filho. Apocalipse 22:15 diz que fora do reino de Cristo e da herança de Deus ficam os impuros, os feiticeiros, os promíscuos, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Veja a que ponto chega a inutilidade de um filho. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, diz o seguinte: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quer arrancar do seu coração a raiz sombria da ganância, que te faz confiar das riquezas, as quais não terão qualquer valor quando você deixar a vida aqui? Aliás, na maioria dos casos, não terão qualquer valor nem mesmo para os herdeiros desses bens e só servirão para alimentar o egoísmo e a discórdia entre eles? Apesar do senso de impunidade estar arraigado em nossa cultura brasileira, o qual já te abriu portas para o oportunismo, para trapacear alguém por meio de um negócio que você pensou que levou vantagem, ou que te faz mais uma vítima do engano, que enche os corações de cobiça e que te leva a comprar compulsivamente coisas que você não precisa, numa busca desenfreada por status, segurança e reconhecimento social, a verdade bíblica te deixa claro: confie em Deus. O próprio Senhor Jesus está lhe dizendo: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Registro de Lucas capítulo 12, verso 15. Rejeite tudo aquilo que compromete sua fé em Deus, que abala sua vida espiritual, que te torna um filho desnecessário por não acreditar que o Pai Celestial te espera de braços abertos, pronto para perdoá-lo e para te fazer herdeiro das verdadeiras riquezas que Ele preparou para você e para todo aquele que nele confia. Guarde essa mensagem no teu coração. Coloque-a em prática. Compartilhe desta mensagem com todos os que estão à sua volta e que Deus seja glorificado em sua vida, nas nossas vidas. Amém.